este vídeo, ou ele vai ser um poço depressivo, ou vai ser um raio de sol inspirador. Não tem o meio do caminho e tá tudo bem. Eu, recentemente completei 22 anos. Eu achei que seria um bom momento de compartilhar algumas reflexões de vida que eu tive nos últimos anos. Eu sempre vejo vídeos de tantas coisas que eu aprendi em tantos anos de vida, ou tantas coisas que eu aprendi antes dos meus tantos anos. Eu estou em processo de mudança fisicamente, sabe, de casa. Eu tenho que arrumar toda a minha vida em malas pra levar pra casa nova. E como eu estou fazendo tudo sozinha, eu pensei, por que não ligar a câmera e fazer um vídeo meio podcast, meio eu guardo as minhas roupas enquanto eu converso com as pessoas. Vocês vão me assistir enquanto eu arrumo essa mala. Essas, plural, mais de uma. Enquanto a gente bate um papo. Eu tentei fazer uma lista de 22 coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. São coisas que são pertinentes a mim, pode não ser pertinente a você, então você acha que vale a pena compartilhar. São alguns aprendizados que eu acho que vale a pena ficar não só no meu diário. A primeira coisa da lista, eu vou batendo o papo e guardando as coisas aqui, tá? Vocês entenderam a dinâmica. Que nenhuma decisão... Isso eu aprendi assistindo How I Met Your Father. Sim, que nenhuma decisão tomada depois das 2 horas da manhã é uma boa decisão. E eu fui comprovando ao longo dos anos. Qualquer coisa que seja. Se às 2 horas da manhã você resolveu colocar um despertador para 5 horas da manhã para você acordar e estudar, não é uma boa decisão. Se você às 2 horas da manhã resolveu entrar num site de passagem aérea e comprar uma passagem de avião, não foi uma boa decisão. Coisas extremas e coisas simples. Segunda coisa é confie na sua intuição. Você sempre vai acabar se decidindo pelo seu primeiro pensamento. E eu digo isso sendo uma pessoa muito ansiosa. Antes de qualquer coisa acontecer, eu já previ todos os cenários possíveis e impossíveis de acontecer. Então, se algum acontecer, eu já tô preparada. Quando você tem algum tipo de pensamento, o seu primeiro pensamento é sempre o mais sincero. Geralmente, é a mais sem filtro, pode ser que seja a mais sem noção, pode ser que seja a mais sem noção, mas na maioria das vezes é o seu desejo mais inerente. Seu primeiro pensamento pode ser uma atrocidade? Pode. Então você tem que ter o filtro de saber se você pode ou não realizar tal ação. Se for uma coisa fazível, se for uma coisa que não fere nenhum direito humano de nenhum tipo de pessoa, eu diria pra você não ficar, tipo, não ficar, tipo, ali na mesma decisão, porque no final você vai passar horas e horas e horas da sua vida pensando se a melhor coisa pra você fazer é essa ou não. E no final do dia, o que vai acontecer é, você vai se decidir e você vai se decidir pela primeira coisa que você pensou. A terceira coisa, eu aprendi agora recentemente, porque eu tenho um problema com idade, sabe? Tipo, do que é novo, do que é velho. Agora que eu tô na faculdade, especialmente, eu descobri, eu fiz a descoberta que existe um borrão em diferença de idade quando você se tem entre 20 e 35 anos. O que acontece é, você vai ter um colega que tem 18 anos e você vai ter um colega que tem 35, 40 anos, dependendo do seu curso, etc e tal. Quando eu tava na escola, eu sempre fui tipo assim, do primeiro ano são do primeiro ano, do segundo ano são do segundo ano, do terceirão são os do terceirão. Sempre existiu essa coisa de diferença de idade, sabe? Mas na verdade, entre os 20 e os 35, vai ter gente que vai estar grávido, vai ter gente que vai estar estudando, vai ter gente que vai estar desempregado sem saber o que fazer da vida, vai ter gente que vai resolver pegar uma mochila e fazer um mochilão por um ano da vida. E se você quer ser amigo daquela pessoa, seja amigo daquela pessoa. Se você quer ter um relacionamento amoroso com aquela pessoa, tenha um relacionamento amoroso com aquela pessoa. Foi uma coisa que eu aprendi também. A quarta coisa que eu aprendi vai um pouco com a primeira que eu falei, que é, qualquer decisão tomada depois da frase só se vive uma vez é uma péssima decisão. Se você precisa usar essa frase pra justificar alguma coisa que você quer fazer, é merda. Pode não ser uma merda muito grande, pode ser uma merda controlável, porém, entretanto, todavia, uma merda. Sim. Outra que eu aprendi, que eu gostaria de não ter aprendido, porque essa é meio difícil de se engolir, é que não importa o quanto você queira ou o quanto você tente, você não consegue mudar uma pessoa. Uma pessoa consegue mudar a sua influência, sim, mas a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer mudar, você não consegue mudar uma pessoa. Agora, uma coisa mais boba, mas tenham isso em mente. Se a sua mãe, especificamente sua mãe ou sua avó, vó é ainda mais sério, mas se sua mãe ou vó falar, leva casaco, leva sombrinha, você simplesmente vai obedecer. Não combina com o look, dane-se. Você vai obedecer, porque ou vai fazer frio, ou vai chover, ou vai fazer frio e vai chover. É isso. Aprender um idioma nunca vai ser perda de tempo. Nunca vai ser um desperdício você aprender outro idioma.
se conectar com outras culturas, Nunca vai. Eu tô lutando pra fechar uma aula. Então, se você pode, aprende. Qualquer idioma que seja. O próximo aprendizado que eu tive é que dormir de tarde não é ruim, é um self-care. Quando eu durmo de tarde, meu dia rende muito mais. O próximo, eu sempre vejo pessoas falando, tipo, tire fotos. Meu conselho não é tire fotos. O meu conselho é não apague fotos. Meu pai e minha mãe faziam álbuns de foto pra mim e pra minha irmã. Então eu tenho fotos impressas, assim, vários álbuns de foto, com foto de família, com foto de evento, com foto... vários. Depois de um tempo, não tenho mais, tá? Essa é a realidade, não tenho mais. Aí eu tenho meu Google Fotos. Meu Google Fotos, ele é de 2016 pra frente. Eu tenho um borrão de, sei lá, 2010 a 2016 não existem fotos minhas. Talvez exista alguma, tipo, no HD externo de meu pai. Mas não podemos pedir muito. Hoje em dia, eu me sinto bastante mal de não ter fotos pra ver como era nessa época. Então, por mais que eu olhe e me sinta horrorosa e não goste do que eu estou vendo e etc., não apaga fotos, sabe? Eu já sou uma pessoa difícil de tirar foto. Então, se eu tirar foto, não apaga a foto, sabe? Deixa a foto existir. E se você tem a chance de sair de casa cedo, saia. E quando eu digo a chance é porque é uma coisa difícil, é uma coisa cara, etc. Eu tô aprendendo agora a valorizar dinheiro e o quanto custa cada coisa. E descobrir o tanto de coisa que você tem que pagar pra você morar sozinha, só pra você existir. Não é uma coisa barata de se fazer. Se você tem a oportunidade de, não sei, fazer um intercâmbio de um tempo, viver fora de casa por um tempo, faça. Você só pode superar um sentimento ou superar qualquer tipo de coisa se você sentir antes. Não fica em negação, finge que não existe. Luto, tristeza, qualquer sentimento, positivo ou negativo. Confrontar como se ele existisse. Se você ficar em negação com isso, você nunca vai superar e vai ser pior, porque vai virando uma bola de neve e de sentimentos ruins. Às vezes acontece alguma coisa ruim comigo. Sim, eu vou tirar um dia e eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer pra sentir o que eu tenho que sentir. Se é felicidade extrema, se é tristeza extrema, não importa o que seja. Eu vou sentir o que eu preciso sentir pra depois eu seguir em frente. Eu só vou poder seguir em frente se eu realmente sentir aquilo. Não sei se eu soube explicar muito bem, mas eu não aguento mais, gente. Eu tô meio lelé das cucas esses dias. A próxima coisa é sobre querer e ter, sabe? Às vezes você deixar de lado é a coisa mais madura de se fazer, sabe? É muito difícil que te chegue algo bom e você barre isso da sua vida por você saber ou ter consciência plena de que ter aquilo naquele momento não te faria bem a longo prazo. Vou dar um exemplo idiota. Aposta de bet. Você é influencer e te chegou uma proposta multimilionária que pode mudar a sua vida pra divulgar aposta. Se você não tá de acordo, não sei o que, blá, 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 você vê aqueles números que poderiam estar na sua conta bancária simplesmente desaparecerem porque você falou uma palavra tão simples quanto não. Eu quero muito esse dinheiro, mas ter esse dinheiro é uma coisa que vai me fazer bem? Não. E falar não pra uma coisa que viria a ser muito boa, por mais que eu esteja pensando a longo prazo, ou não necessariamente tão longo prazo, mas enfim, é uma coisa difícil de ser feita. A próxima coisa que eu tenho pra falar é que você não necessariamente precisa estar perdido para ter que se encontrar. Às vezes, sim, você precisa de um empurrão, você precisa de uma ajuda, você sabe que você precisa se encontrar, que você tá meio perdido, que você tá sem brilho no olho e que você precisa realmente se encontrar. Mas, às vezes, você tá só vivendo a sua vida e você se depara com uma nova versão sua e essa versão é positiva, sabe? Você não precisa estar procurando algo pra encontrar, sabe? Às vezes você pode só encontrar sem estar procurando. Outra coisa que eu aprendi meio forçada é que se você não marcar um momento pra descansar, o universo vai dar um jeito de fazer você descansar e muito provavelmente não vai ser uma coisa agradável. Muitas vezes eu me forço e não pauso, sabe? E é sempre nesses momentos que o universo fala assim: você quer brincar comigo? Toma. Você não pode se sobrecarregar porque uma hora vão te cobrar, sabe? Você tem que equilibrar o descanso
e a produtividade, porque uma hora a conta vem e a conta pode vir cara. A próxima coisa pode parecer meio, não sei, utópica, sei lá, mas é que não existe melhor sensação de tipo, conquista de merecimento do que saber que você sabe lidar com a sua própria companhia. Eu funciono bem comigo mesma, sabe? Tipo, eu e eu, nós três, o combo eu e eu, funcionamos muito bem. Saber lidar com a sua própria companhia, porque no final do dia, por mais que você sempre tenha gente ao seu redor, você tá você por você e você não pode odiar a sua própria companhia e você não pode odiar estar com você. E a próxima coisa relacionada com isso é aprenda qual é seu modus operandi o mais rápido possível, porque só assim você vai conseguir se tratar bem e vai conseguir, tipo, verbalizar para as outras pessoas como você quer ser tratada. Eu tenho que pensar como eu funciono, para os outros também entenderem como eu funciono, para os outros saberem como eu funciono, sabe? Eu não posso esperar que eu funcione de uma forma, todo mundo vai funcionar dessa mesma forma. Então, às vezes, eu sou o tipo de pessoa que confronta, sabe? Eu tenho esse problema, eu quero resolver esse problema. Mas se eu tenho um problema com uma pessoa e o modo operando dessa pessoa não é o mesmo que o meu, e a pessoa precisa de 1, 2, 3 dias pra se recoletar e não sei o que, sabe? Pra chegar em uma conclusão, pra não fazer nada de cabeça quente, pra tomar uma decisão bem pensada, eu não posso simplesmente acontecer e confrontar a pessoa. Porque eu tô rompendo completamente o modo operando daquela pessoa. E aquela pessoa também não pode esperar que eu vou ficar 5, 6, 7, 8 dias esperando a boa vontade de que venham conversar comigo pra resolver um problema. Então eu acho que tem que encontrar um meio do caminho, sabe? Mas pra isso você precisa saber como você opera. Essa eu falo tem muitos anos, que é o pior arrependimento do mundo é o e se. Você queria uma coisa, você fez essa coisa e deu errado. Queria uma coisa, decidir não fazer. E se tantos anos atrás eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito isso? Isso aqui teria acontecido? E se não? E você fica se torturando, sabe? O e se é uma tortura. Então, é melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez. A próxima coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que a única comparação válida a se fazer é entre você e você mesma. Você pode se comparar com a sua melhor versão e você pode se comparar com a sua pior versão, sabe? Tipo assim, olha como eu tô hoje em dia. Há tanto tempo atrás eu tava assim, 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 assim. Olha como eu melhorei. Há tanto tempo atrás, eu tava no meu melhor momento, eu estava fazendo isso, 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 isso. Por que agora eu não consigo? Se eu já fiz antes, quer dizer que eu consigo fazer de novo. Então vamos até lá, sabe? Tipo, não compare você com outras pessoas. O parâmetro não é uma briga justa, sabe? Então, você pode se comparar. Mas a única comparação saudável é com você mesmo. O próximo, eu aprendi quando eu me mudei aqui pra Argentina, que eu precisei caminhar bastante. A minha cidade, inclusive, é bastante caminhável. Eu acho que eu já caminhei a minha cidade inteira a pé. Se são mais de 2 quilômetros, pegue ônibus. Sim, já aconteceu de muitas vezes virem me visitar, a gente pegar a rota turística e caminhar em um dia 20 quilômetros, 22 quilômetros. Minha irmã me fez caminhar 27 quilômetros e eu quis matar ela. Sim, isso também é dentro de museu, é caminhando lentinho. Mas eu tenho que ir do ponto A pro ponto B, sem parar, sem fazer uma pausa, literalmente, do ponto A até o ponto B. Isso é mais de 2 quilômetros e eu tenho que caminhar isso. Pegue ônibus. O aprendizado número 20 que eu fiz é que a cara de pau vai te abrir mais portas do que o talento. Um não vai anular o outro e não quer dizer que se você tem muita cara de pau e não tem talento, você vai conseguir chegar longe. A cara de pau vai te abrir portas e o talento vai te levar longe. O próximo é uma coisa que eu aprendi, infelizmente, bastante cedo, que é se alongue. Porque ter consciência corporal vai te salvar de muitas e vai fazer você ter mais destreza e mais equilíbrio. E você ter mais destreza e mais equilíbrio vai te prevenir de algumas lesões idiotas que podem fazer você fazer 120 sessões de fisioterapia. Gente, fisioterapia é um inferno. Perdão a todos os fisioterapeutas que por aí, sabe? Eu fiz quase 1 ano de fisioterapia. Era eu e os velhinhos. Era muitas horas, tá? Porque eu chegava. Eu tinha que
Se meu pé, meu pé no caso, se meu pé tivesse muito ruim, eu tinha que ir pra máquina de choque. Era 1 hora na máquina de choque. Aí depois eu tinha que fazer os exercícios, 1 hora de exercício, e no fim do exercício eu tinha que colocar a bolsa de gelo. Então mais 1 hora. Então um dia que eu tava ruim, era 3 horas na fisioterapia, todos os dias da semana. E se eu tivesse ok e não precisasse fazer choque, era 2 horas por semana na fisioterapia. Gente, eu não sei se vocês computam uma pessoa de 15 anos gastando todos os dias, de segunda a sexta, 2 horas da vida fazendo fisioterapia. Isso porque eu fazia futebol, nessa época eu fazia futebol, eu fazia crossfit, eu fazia aula de dança, eu tinha que fazer educação física na escola. Então, tipo assim, não é que naquela época eu era sedentária. Hoje em dia eu sou sedentária. Se eu andar 5 quadras, eu já preciso parar e respirar. Mas naquela época eu não era sedentária. E eu me machuquei, nem foi fazendo nenhum esporte, foi tropeçando. Me dei mal, tá, gente? E o último conselho é: tenha um fundo de emergência. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe quando você vai ficar preso para fora de casa. E se você vier mudar para Argentina, essa dica é ainda mais importante. As chaves daqui, a porta não tem maçaneta pelo lado de fora. Então você entra assim ou assim com chave. Se a porta fechou, por mais que ela esteja aberta do lado de dentro, não girou a chave, você não consegue entrar na casa porque não tem uma maçaneta para você girar. Então se você saiu da sua casa e você esqueceu a chave, vão ter que arrombar a sua porta e fazer uma fechadura nova e uma chave nova, e isso é R$400 minimamente. Durma com essa. Então assim, tenha um fundo de emergência, sabe? Você nunca sabe o que vai acontecer, às vezes você precisa ir no médico, às vezes você precisa pagar 2 meses o seu curso de vida em alguma coisa, às vezes você tem carro, você teve problema com o carro, você tem que pagar, então tem um fundo de emergência que é importante. E acho que eu falei muito. Essa aqui, ó, já tá, eu fiz esse lado aqui, esse aqui, eu tenho aqui essa, agora eu tenho que separar as roupas de frio e colocar aqui também. As roupas de frio também não posso muito, porque eu não sei quando vai ser minha mudança. E eu preciso usar roupa de frio no momento, porque está fazendo muito frio. Obrigada por terem me acompanhado durante esses muitos tempos que eu tava aqui arrumando a mala. Foi muito mais divertido do que fazer isso escutando música. Até a próxima. Tchau!